Despertar a mente para Deus. Você já parou para pensar como a correria do dia a dia tem adormecido sua conexão com Deus? Neste vídeo, vamos explorar uma jornada poderosa de despertar espiritual, onde sua mente será guiada da confusão para a clareza, da angústia para a paz. Cada palavra foi feita para te lembrar de quem você é e do propósito divino que te chama. Fique até o fim, pois essa mensagem pode ser a chave que você precisava para transformar sua vida completamente. A mente humana é um campo fértil. Tudo o que plantamos nela floresce, sejam pensamentos de esperança ou sementes de ansiedade. E é justamente por isso que o despertar espiritual precisa começar aqui, na nossa mente. Se o inimigo consegue dominar os nossos pensamentos, ele controla nossas atitudes, nossas emoções e, por fim, nossa vida. Mas, quando permitimos que Deus assuma esse espaço sagrado dentro de nós, tudo começa a mudar. A paz que excede todo entendimento passa a habitar nossas decisões. As dúvidas são trocadas por fé. A insegurança é substituída pela certeza de que há um propósito em cada passo que damos. É como se a luz acendesse em um quarto que estava escuro por tempo demais. O despertar é isso. Permitir que a verdade de Deus ilumine tudo aquilo que antes estava escondido pelas sombras do medo e da dúvida. Quando renovamos a mente, não somos apenas transformados, somos libertos. E a liberdade é um dos maiores sinais de quem encontrou a verdade. Despertar a mente para Deus não é um evento único. É um processo, um caminho, um compromisso diário com a verdade. A cada manhã somos bombardeados por notícias, cobranças e distrações que tentam nos afastar da nossa essência. Mas a palavra de Deus nos orienta a renovar a mente todos os dias. É preciso disciplina espiritual. É preciso buscar, em oração, em meditação, em leitura da Bíblia, em silêncio. Cada momento que dedicamos a Deus é uma semente que plantamos na alma. E essas sementes, com o tempo, frutificam em sabedoria, discernimento, clareza. A mente desperta passa a ver oportunidades onde antes havia apenas problemas. Passa a encontrar direção onde havia confusão. O mundo continua o mesmo, mas a forma como o enxergamos muda completamente. E isso é libertador. Não somos mais prisioneiros do que acontece ao nosso redor, porque dentro de nós reina a paz que vem do alto. Há um inimigo silencioso que tenta adormecer nossa mente: a rotina. Quando tudo se torna automático, a alma adormece. Acordamos, trabalhamos, comemos, dormimos e repetimos. Pouco a pouco perdemos a sensibilidade espiritual. A mente vai se ocupando com tarefas, listas, metas, e Deus vai ficando em segundo plano. Mas o Senhor nos chama a viver em alerta com a mente vigilante. Ele não deseja apenas um coração rendido, mas uma mente desperta, ativa, conectada com o alto. Quando despertamos para isso, começamos a enxergar Deus nos detalhes mais simples. No pôr do sol, na brisa da manhã, no abraço de alguém. O ordinário se torna extraordinário. É como se uma venda caísse dos olhos e começássemos a enxergar o mundo com os olhos do Espírito. Tudo passa a ter propósito. Nada é por acaso. E esse nível de consciência só é alcançado quando paramos de apenas sobreviver e escolhemos viver com propósito. Isso é despertar a mente para Deus. Mas despertar não é confortável. Requer confronto. Exige mudança. Porque quando abrimos os olhos, somos obrigados a encarar tudo o que estava escondido. Nossas falhas, nossas fugas, nossas feridas. É por isso que muitos preferem continuar adormecidos, anestesiados por distrações. Mas o chamado de Deus é claro. Desperta, ó, tu que dormes, e Cristo te iluminará. O despertar espiritual exige coragem. Coragem para encarar a verdade. Coragem para mudar caminhos. Coragem para deixar para trás o que não edifica. Mas é nesse confronto que a cura acontece. Quando reconhecemos nossa vulnerabilidade diante de Deus, Ele nos fortalece.
Quando admitimos que não sabemos tudo, Ele nos ensina. Quando entregamos nossas limitações, Ele nos capacita. O despertar é o início de uma reconstrução, e Deus é mestre em reconstruir vidas, mentes e corações. Basta querermos, basta dizermos: Senhor, desperta minha mente, me faça enxergar como o Senhor vê. Quando a mente desperta para Deus, o coração acompanha. E juntos, mente e coração, conduzem a alma para o centro da vontade divina. É aí que a vida começa a ter sentido. As prioridades mudam. O que antes era importante já não tem mais valor. O que antes era ignorado, agora é essencial. Começamos a valorizar o tempo, as pessoas, a presença. Aprendemos a dizer não ao que nos afasta de Deus e sim ao que nos aproxima dele. Desenvolvemos uma sensibilidade espiritual que nos permite perceber a voz de Deus até nos silêncios. E quanto mais ouvimos essa voz, mais desejamos segui-la. A mente desperta para Deus não é mais guiada pelo medo, pela ansiedade ou pela pressão do mundo. Ela é conduzida pela paz, pela fé e pela certeza de que existe um propósito eterno em tudo. Esse é o verdadeiro renascimento. Quando deixamos de viver segundo o padrão do mundo e começamos a viver conforme a vontade de Deus. Acordar espiritualmente é também aprender a descansar. Sim, descansar. Porque uma mente conectada com Deus não vive em agitação, mas em equilíbrio. Enquanto o mundo nos empurra para o excesso, Deus nos convida ao descanso. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O descanso da mente começa quando confiamos que Deus está no controle. Quando paramos de tentar resolver tudo sozinhos e passamos a entregar nossas batalhas a Ele. Esse descanso não é passividade, é sabedoria. É saber quando agir e quando esperar. É aprender a ouvir mais e falar menos. É encontrar paz mesmo em meio às tempestades. Quem desperta a mente para Deus aprende que as maiores vitórias nascem da entrega e não do controle. Que o verdadeiro poder está na fé, não na força. E que a mente em paz é o maior presente que podemos ter nesse mundo tão barulhento e confuso. Despertar a mente para Deus também significa romper com velhos padrões de pensamento. Nossa mente é programada, desde cedo, por crenças limitantes, medos herdados, traumas não resolvidos. E tudo isso cria barreiras invisíveis entre nós e o divino. Mas o Senhor nos convida à renovação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele quer que deixemos de lado os pensamentos que nos paralisam e abracemos os que nos impulsionam. Quando permitimos que Deus reescreva nossas crenças, passamos a viver de forma mais leve, mais livre. As palavras "não consigo" dão lugar ao "tudo posso naquele que me fortalece". O "não sou capaz" se transforma em "sou filho do Deus Altíssimo". Essa transformação mental gera frutos no comportamento, nas atitudes, nos relacionamentos. Tudo ao nosso redor muda porque a forma como enxergamos o mundo mudou primeiro. A mudança começa dentro. Sempre. Há um poder divino em uma mente disciplinada. O controle dos pensamentos é uma chave poderosa para quem deseja andar com Deus. A Bíblia nos ensina a levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso significa vigiar o que entra na mente. Não se trata de negar a realidade, mas de escolher onde colocamos nosso foco. A mente desperta escolhe a fé, mesmo em meio ao caos. Escolhe a esperança, mesmo diante da dor. Escolhe a gratidão, mesmo quando tudo parece dar errado. Essa postura mental não nasce da força humana, mas da dependência de Deus. E quanto mais dependemos dele, mais fortes nos tornamos. A mente desperta não é ingênua, é sábia. Ela enxerga além das circunstâncias e confia naquilo que os olhos ainda não veem. Porque quem caminha com Deus aprende a viver pela fé e não pela vista. E essa é a maior liberdade que podemos experimentar. Despertar a mente para Deus é também ter coragem para dizer não. Não àquilo que nos afasta da presença dele.
Não as distrações vazias, não as comparações destrutivas. Nossa mente precisa de foco, e o foco precisa estar em Deus. Porque onde está o nosso foco, está também o nosso coração. Quando aprendemos a dizer não ao mundo, abrimos espaço para o sim de Deus. E esse sim transforma tudo. Começamos a tomar decisões mais sábias, a escolher com mais consciência, a andar com mais firmeza. A mente desperta não se deixa levar pelo impulso, mas é guiada pela sabedoria. E essa sabedoria vem do alto. Ela nos protege, nos orienta, nos fortalece. E quando dizemos sim a Deus, abrimos a porta para que Ele governe nossa mente. E com Ele no comando, não há tempestade que nos afunde, não há deserto que nos seque, não há dor que nos destrua. Porque o Senhor é a nossa força e a nossa direção. Há algo lindo e poderoso em uma mente que descansa na soberania de Deus. Porque quando entendemos que Ele está no controle, mesmo quando tudo foge do nosso controle, conseguimos respirar com mais leveza. A fé não nos isenta das lutas, mas nos prepara para vencê-las. E quando a mente está firmada em Deus, o medo perde a força, a dúvida perde a voz, a ansiedade perde o espaço. A mente firmada no Senhor é como uma âncora em meio às ondas. Ela não se abala. Ela se mantém, porque sabe em quem confia. E essa confiança é construída dia após dia, passo após passo. Não se trata de perfeição, mas de permanência. Permanecer mesmo quando não sentimos. Permanecer mesmo quando não entendemos. Permanecer porque sabemos que Deus é fiel. E a mente que permanece em Deus encontra paz onde o mundo só vê desespero. E por fim, compreender que o verdadeiro despertar da mente para Deus é, acima de tudo, um chamado à intimidade. Deus não quer apenas que pensemos nele de vez em quando. Ele deseja habitar em nós, andar conosco, ser parte da nossa rotina, das nossas escolhas, dos nossos pensamentos. Ele quer transformar nossa mente em um lugar de comunhão constante, onde a oração se torne tão natural quanto respirar, onde ouvir sua voz se torne hábito, onde obedecer não seja fardo, mas prazer. A mente desperta vive em constante sintonia com o céu, e é nesse lugar de intimidade que nascem os maiores milagres. Porque quando nos conectamos profundamente com Deus, descobrimos o propósito para o qual fomos criados. Descobrimos que não estamos aqui por acaso, e que cada detalhe da nossa existência faz parte de um plano eterno. Esse é o despertar que muda tudo, que redefine a vida, que salva, que liberta, que transforma. Porque ao despertar a mente para Deus, despertamos para o que há de mais belo, a verdade. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que essa mensagem tenha tocado sua mente e seu coração, e que a luz de Deus continue guiando os seus pensamentos, passos e decisões. Se esta palavra te edificou, compartilhe com alguém que você ama. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe poderosamente.